e durante as perguntas que vocês começarem a levantar, a doutora Daniela vai responder para vocês e, simultaneamente, eu vou começar a observar aqui as perguntas que subirem a partir do bate-papo, a partir do chat de vocês, tá? Quem fizer pergunta através do chat, eu só peço que, por favor, coloquem o seu nome ou o telefone WhatsApp, porque se caso a gente não conseguir responder tudo aqui durante a nossa live, nosso compromisso é então da gente analisar a sua pergunta e responder posteriormente, tá? Caso a gente já não tenha sido respondido aqui durante a live. Tá bom, pessoal? Então, vamos dar início. Vou abrir a palavra agora para a doutora Daniela. Daniela, fica à vontade. Vamos começar, então, a nossa live. Obrigado. Robson, obrigada. Primeiramente, quero agradecer ao CEPROSP, na sua pessoa, pela oportunidade de participar dessa live, de trazer alguns esclarecimentos sobre essas questões, essas medidas provisórias que saíram recentemente, que trazem uma série de alterações. E o que eu quero dizer até antes de começarmos é que tudo isso que eu trouxe, eu tenho um material que depois eu posso, inclusive, disponibilizou o Robson posteriormente. Tudo isso é fruto da interpretação, porque, na verdade, são situações muito novas, muito recentes. Teremos entendimentos de todo tipo, da forma como eu vou conduzir aqui as questões, as perguntas, e também de forma diversa. Então, agradeço por essa oportunidade, pelo espaço aberto aqui pelo CEPROSP na sua pessoa, Robson. Muito obrigada. Bom, nós tivemos aí, nos últimos 20 dias, pelo menos 3 medidas provisórias, até mais, né? Mas medidas provisórias que trouxeram inúmeras alterações nas relações entre empregados e empregadores. Então, o que eu separei para conversarmos hoje é sobre 2 dessas medidas, a 927 e a 936. Mas, assim, muitos já abordaram os aspectos, os direitos, a forma de concessão, a forma de negociação. Então, hoje eu quero inverter. Eu quero conversar um pouco com vocês e tirar dúvidas da forma como essas negociações devam ser conduzidas, no sentido de trazer um menor risco para a atividade empresarial. Quais os limites dessa negociação e como isso pode ser feito, inclusive com a participação dos sindicatos, caso realmente se entenda no julgamento pelo STF, está previsto aí para o dia... São 2 julgamentos, 15 e 16, questões relativas à possibilidade ou não de um acordo individual para negociação de direitos. Então, para a gente começar, o que eu gostaria de elucidar aqui? Que todas essas medidas, elas trazem o quê? Uma intenção verdadeira de se manter atividade empresarial e postos de trabalho. O objetivo das medidas é esse. E eu gostaria, assim, de dividir com vocês especialmente essa parte da medida provisória 927, que traz, no artigo 2º, de forma expressa que durante esse período de calamidade pública, empregado e empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo, que terá preponderância sobre outros instrumentos normativos, legais e negociais, no limite da Constituição. Então, o que a gente observa aqui? Que a MP traz, no artigo 2º, a MP 927, começando por ela, até porque esse artigo 2º veio antes da MP 936 e ele se aplica a todas as MPs, né? A 927, a 928, também a 936. O que ele faz? O que essa medida provisória faz nesse artigo? Coloca de forma explícita que acordos entre empregados e empregadores individuais terão prevalência sobre qualquer outro tipo de legislação ou instrumento coletivo. Então, vigora, neste momento, o que prevalece? O ajuste feito entre as partes. O grande problema aqui é se essa
essa negociação pode, de fato, ser feita por um instrumento individual. E aí eu vou deixar essa questão, do seu ponto de vista jurídico, para a gente discutir lá para frente, quando eu trouxe algumas perguntas sobre a constitucionalidade, sobre a questão também do voto aí, do julgamento do ministro Ricardo Lewandowski, que eu vou deixar um pouco para frente. Mas o que eu quero falar antes de entrar especificamente nas medidas é a questão da negociação. Então, a negociação, ela traz uma possibilidade para que a empresa mantenha a sua atividade empresarial e, por consequência, mantenha também postos de trabalho. O objetivo é esse: propiciar mecanismos para a manutenção da atividade empresarial e também dos postos de trabalho. O que é mais importante nesse momento, então? Negociar para que o momento atual seja um reflexo também do momento pós-crise. E por quê? Porque, posteriormente, num dado momento, tudo isso que for negociado, tratado e formalizado nesse momento acabará refletindo no que está por vir lá na frente. Então, o que eu gostaria de conversar com vocês? Em primeiro lugar, medidas provisórias são medidas de caráter precário. E por quê? Porque podem não ser convertidas em lei, podem ter, já sofrem hoje em dia ações diretas de inconstitucionalidade junto ao STF, e aí podem trazer uma situação de insegurança jurídica. E justamente por conta disso, é preciso que haja uma avaliação daquilo que se quer agora e da relação futura que eu pretendo manter com o meu empregado. E de que modo que isso deve começar? Bem, a primeira questão é, independentemente de analisar o conteúdo das medidas, seja a 927 ou então os direitos que podem ser negociados, a forma, suspensão, redução da 936, é avaliar a situação atual da minha empresa e levar em conta o quê? Seja lá qual for a minha decisão, a minha conduta, eu tenho que enxergar uma finalidade superior, muito maior, que é a manutenção da empresa com a manutenção de postos de trabalho. Então, a gente precisa ampliar um pouco a discussão, fugir um pouco dessa questão que é meramente se devo ou não reduzir salário, se vou reduzir jornada. Eu tenho que ampliar um pouco essa visão e chegar onde? Lá na frente, no momento do pós-crise. Por quê? Porque é lá naquele momento que a jurisprudência vai se formar, que as ações trabalhistas serão ajuizadas, se não forem antes, e que eu terei que justificar toda essa tratativa que foi adotada nesse momento. Então, aqui, o que eu vejo de importante? Primeira questão, negociação direta com o trabalhador. Pode ser feita? Deve ser feita com muita cautela. Ainda que se exija lá na frente, por decisão do STF, que toda negociação passe pelo sindicato profissional, é preciso o olho no olho com o trabalhador. É preciso que a empresa abra a situação atual e demonstre tudo o que está sendo feito para manutenção de emprego, para que ele entenda que essa é a finalidade de eventual redução, de eventual suspensão e de eventual alteração no que ele vem mantendo de relação com o empregador. O que eu vejo hoje? A empresa tem que manter fluxo de caixa. Tem que trabalhar com o quê? Com um baixo custo, uma diminuição de custo para o empregador, especialmente da folha de pagamento. E o que tem de contrapartida ao trabalhador? Benefício. Então, é um trabalho que vai, de um lado, diminuição de custo para o empregador e, de outro, aumento de benefício para o empregado com vista à manutenção de emprego. Mas como que eu posso trabalhar isso? Bom, para o empregador, as medidas são muito claras. Redução de custo, agora com a redução de jornada e salário. Suspensão, quando efetivamente eu não preciso daquela mão de obra. E, por outro lado, o que é importante deixar claro? O que é importante trazer? Alguma possibilidade do empregado, mesmo perdendo nesse momento, seja por conta de suspensão, seja por conta de redução, uma expectativa de que no pós-crise
depois dessa fase, dessa situação extraordinária, ele tenha algum ganho, seja por meio de benefícios que não constituem base integrante do salário, seja por meio de algum tipo de garantia de emprego. Então, se a gente observar o conteúdo das medidas, é isso que a gente vai encontrar. Basicamente, eu tiro de um lado para que consiga conceder, para que consiga manter o meu fluxo de caixa, e por outro lado, eu tento trazer ao trabalhador algum tipo de garantia de emprego ou então de concessão de um benefício futuro. Bom, refletindo sobre essas posições e esses interesses, o empregado, de qualquer modo, quer manter o emprego e o empregador quer manter o fluxo de caixa, o que a gente faria nesse momento se o acordo não fosse possível? Bem, a empresa, as pessoas em geral acham, entendem que todo o poder está na mão da empresa. Não é verdade. A gente pensando no pós-crise, no que virá depois, nós temos uma situação importante, que é o quê? Depois que tudo isso passar e quando eu precisar resgatar a produtividade, a atividade da minha empresa, eu quero também manter os recursos, aqueles que já conhecem a atividade e que podem sustentar mais trabalho, mais dedicação ali na frente. Então, é isso que eu vou negociar. O momento agora não é nem só de diminuir, de suspender, de reduzir, mas é também de criar uma expectativa possível para o pós-crise. É só assim que a gente consegue estabelecer uma negociação transparente e possível. Veja, o que a gente tem hoje em dia? A maior parte das discussões que eu tenho visto e das dúvidas dos meus clientes é com relação à segurança jurídica nesses procedimentos de negociação. E qual que é, em primeiro lugar, a minha orientação? Bem, avalie a situação real da empresa. O que a magistratura como que a magistratura tem se posicionado? Deve haver uma negociação transparente com o empregado. Se eu tiro 50% de um salário, com redução em 50% da jornada, eu tenho que demonstrar que o meu faturamento também diminuiu em 50%. A minha renda bruta, então, diminuiu 50%. E por quê? Porque tem que haver essa transparência, essa intenção genuína de se manter o trabalhador valente dessas medidas trazidas pelas medidas provisórias. Então, assim, a primeira questão é a avaliação real da empresa, a avaliação da situação da empresa, o que realmente se perdeu, para que justifique a adoção de qualquer medida de diminuição de salário ou de jornada com o trabalhador. Agindo dessa forma, eu crio um ambiente favorável para que se mantenha essa relação de confiança entre as partes, que é uma relação que tem que ser mantida, porque ela vai dizer muito lá na frente sobre as boas práticas adotadas pela empresa. Então, o que eu tenho visto? Eu tenho visto dificuldades das empresas em negociar, e isso é um assunto complicado, porque se realmente a decisão do Supremo for no sentido da necessidade de negociação coletiva, muitas empresas querem evitar a qualquer custo, qualquer tipo de medida que enfrente a burocracia de uma negociação, e aí acabam partindo para a decisão da demissão, tá? Que não tem nenhuma alteração daquilo que a gente já conhece pela CLT, mas vejo também, por um outro lado, a intenção real de muitos trabalhadores, ainda que eventualmente obstados pelo sindicato profissional para a negociação, assumam a posição de negociar o próprio salário, a própria fonte de sustento, porque querem garantir algo muito maior do que o salário integral naquele mês. Então, eu falo um pouco dessa parte da negociação, por quê? Porque essa negociação transparente com o empregado é o que vai fazer, é o que vai diminuir muito, seja risco de reclamação trabalhista, onde a discussão será sobre a validade ou não desses acordos que foram firmados, e principalmente vai refletir na aceitação por parte do empregado de medidas de diminuição de salário ou jornada, por mais difíceis que sejam naquele momento, em razão do prejuízo da renda.
Então, em primeiro lugar, e eu já tenho conversado sobre isso nas empresas e tudo mais, o primeiro ponto que eu vejo para as empresas é negociar de forma clara e transparente com o trabalhador. Ainda que eu precise adotar medidas extremas, como é o caso da redução do salário, ainda que eu parta para uma negociação individual por uma série de fatores, é preciso que isso seja feito de forma transparente e que o empregado tenha conhecimento da real situação da empresa e entenda que aquela medida é necessária para manter o posto de trabalho, que é, no fundo, a intenção de todas essas medidas provisórias. Em última análise, é o que a medida provisória pretende, é o que ela deseja, né, com esses mecanismos. E aí, partindo desse ponto, eu separei algumas dúvidas que eu tenho observado na parte da negociação, algumas dificuldades, e queria falar sobre elas. O que essas dificuldades podem trazer, o que isso pode refletir lá na frente em termos de risco trabalhista. Doutora, eu percebi que nós já ingressou aqui na nossa live, já temos 114 pessoas depois que eu fiz a abertura. Então, eu quero novamente me apresentar. Eu sou o Robson, diretor do CEPROSP, para quem chegou agora. Informar também que o nosso presidente Luiz Dinesi também já está aí presente, assistindo, né, acompanhando aí com a gente. E para quem chegou depois, a gente vai fazer uma live de um formato um pouco diferente daquela anterior nossa, tá? Ou seja, vocês podem interagir durante a apresentação, podendo levantar a mão, aí eu vou seguindo pela ordem, né, para fazer as perguntas, aí vocês poderão fazer a pergunta diretamente para a doutora Daniela, e simultaneamente eu vou estar acompanhando as perguntas que estão chegando aqui pelo bate-papo, que aí eu gostaria que vocês no bate-papo colocassem, então, o nome e o e-mail ou um contato de WhatsApp. Caso a gente não consiga responder a todos, a gente então vai encaminhar as dúvidas, né, pelo canal que vocês informaram para a gente. Nesse momento, doutora Daniela, eu vou abrir uma pergunta que acho que ela é bastante comum para muitas pessoas. Sim. Temos aqui uma pessoa perguntando o seguinte: se eu reduzo 50% de um salário, por exemplo, qual é a garantia de emprego? É metade dos 90 dias? Então, veio uma pergunta aqui nesse formato, mas eu sei que outras pessoas têm muita dúvida em relação a essa questão da estabilidade, né? Portanto, se eu concedo uma estabilidade, né, se eu estabeleço um acordo cuja redução ou a suspensão seja de 45 dias, seja de 40 dias ou 30 dias, né? Então, a estabilidade então seria do mesmo período, seria então de 30 dias ou 40 ou 45. Né? Certo, então, exato. É interessante se você puder só explicar esse ponto, porque talvez seja a pergunta de outras pessoas nesse sentido. Pode ser? Antes de abrir as suas perguntas. Vamos lá. Obrigado. Bom, na verdade, o que a medida provisória diz? Ela diz o seguinte, que o trabalhador, no momento em que que é firmado o acordo de suspensão ou de redução, ele terá direito a uma estabilidade. No caso da suspensão, de até 60 dias, e no caso da redução, de até 90. Tá? Então, a partir do momento em que esse acordo é feito, e pelo mesmo período, caso haja, após o término após o decurso desse prazo, ele é estável. Então, se você faz com o trabalhador um acordo de redução de jornada e salário por 60 dias, ele já está estável no momento em que esse acordo é firmado e findo este prazo até 60 dias após, tá? Após o término do prazo. O que é importante aqui a gente destacar, e a mesma coisa da suspensão. Suspensão é de até 60 dias, então se eu suspendo o contrato por um prazo de 30, ele já estava no momento em que eu suspendo, decorre esse prazo de 30 e aí eu tenho uma estabilidade de mais 30 dias. Tá? Então, sempre o prazo em que houve a suspensão ou a redução, ele vai refletir num prazo de estabilidade também. Então, o que é importante a gente observar aqui? Eu posso estabelecer de cara um prazo de suspensão, por exemplo, de 60 dias? Posso. Posso estabelecer de cara, então, um prazo de
redução do salário jornada de 90? Também posso. Porém, pode ser que essa situação de pandemia, que as atividades retomem antes desse prazo. E aí, ou eu tenho que realmente chamar o trabalhador de volta, e é bom que isso esteja previsto no aditivo ao contrato de trabalho que foi feito, ou então eu estarei vinculado a essa estabilidade. A minha recomendação, Robson, inclusive para os meus clientes, é que esses prazos sejam avaliados com parcimônia e nunca coloque uma situação, por exemplo, de um longo período de suspensão ou de redução, se eu eventualmente tiver que antecipar o retorno dele. Outra questão importante, existem entendimentos de que, uma vez previsto o prazo, por exemplo, de 90 dias, são entendimentos mais isolados, mas que, uma vez previsto esse prazo, o empregador depois tem que cumprir este prazo com estabilidade, ainda que eu chame de volta. Eu não me filio a esse entendimento, mas é um entendimento. Já ouvi, inclusive, magistrados se posicionando desse modo. Bem, você se comprometeu, então, você suspendeu o contrato por 60 dias, prazo máximo. Decidiu, então, que ele retorne antes, mas aquele prazo de 60 dias já estava lá atrás previsto. Então, existem entendimentos, não são muitos, de que esse prazo tem que ser de todo modo cumprido. Por isso que eu recomendo que o prazo seja observado com cautela. Lembrando que esse prazo, desde que se observe o prazo total, eu posso ter, inclusive, situações de redução e de suspensão sucessivamente. Nesse aspecto, então, uma pergunta que chega aqui que eu achei interessante é, caso, então, eu faça um acordo de 30 dias, eu posso prorrogar por mais 30? E se eu prorrogar, por exemplo, por mais 30, o período de estabilidade será de quantos dias? O período de estabilidade vai ser de acordo com o total desse período. Lembrando que você pode fazer a prorrogação, o que não pode dividir, inclusive, o período, mas nunca uma situação de redução pode ser superior a 90 e nem uma situação de suspensão superior a 60. Então, você tem que estar sempre observando esse limite, que é o que traz a medida provisória 936. E se deixar claro no acordo, por exemplo, que eu faço uma suspensão de 60 dias e deixe claro que, havendo a suspensão, se o período de suspensão ou de redução for menor, então que é deixar claro ali no acordo de que aquela estabilidade será correspondente aos dias efetivamente suspenso ou reduzido, seria então mais adequado. Mais adequado. Ainda que a leitura da medida provisória nos leve a esse entendimento, a essa conclusão, o ideal, então, é que fique expresso para o empregado ter ciência. Primeiro de que, a partir do momento em que cessou aquela situação ou que a empresa retomou as atividades, ele deve voltar a ocupar o posto de trabalho. E num segundo momento, essa questão envolvendo a estabilidade. Então, o ideal é que isso esteja previsto no aditivo ao contrato de trabalho. Olha só, tem uma pessoa aqui, a Giovana. Eu vou abrir ela para fazer a pergunta para você, porque eu creio que as outras eu acho que já foram respondidas, porque a dela ela não estava conseguindo falar. Temos a Sandra, depois, se for o caso, eu volto com a Sandra aqui. Eu vou colocar a Giovana que entrou agora e vamos falar com ela. Bem. Só um minutinho, Giovana. Estou ativando o som. Giovana. Alô, Giovana? Oi, boa tarde. Boa tarde, Giovana. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem, sim. Então tá bom, pois não. Daniela, eu tenho uma dúvida, é mais ou menos ligada ao que estava sendo falado, tá? Quando a gente tem vamos supor, uma suspensão de 30 dias, né? O colaborador, ele ganha 30 dias de estabilidade. Caso eu venha suspender ele por mais 30 dias, ao final desse período, ele ganha só os últimos 30 dias ou 60 totais? Entendo que é o período integral de suspensão, Giovana. Então, aqui nesse caso, a gente está utilizando os 60 dias, que é o máximo para a suspensão, e é esse o período da estabilidade. Agora, então, continuando a pergunta, né? Caso eu tenha suspensão por 30 dias, queira colocar o meu colaborador de férias,
e ainda assim a pandemia continuar e etc e tal, e eu preciso colocar ele suspenso por mais 30 dias. Também somam os dois valores ou apenas o último 30 dias? Entendo que também soma, porque dentro daquela situação de pandemia, você utilizou 2 períodos distintos, mas eles devem se somar. E aí a gente atingiria o total de 60 dias para suspensão, tá? Uhum. E o mesmo equivale para as reduções, né? Sim, o mesmo equivale para redução, lembrando que o importante é que você sempre observe esses períodos máximos. Ocorrendo dentro de uma mesma situação com o mesmo trabalhador, você vai somar esses períodos. Entende? Que tem que ser feito desse modo a contagem. Uhum. Não, tudo bem, era só essa a minha dúvida. Tá? Obrigada. Imagina. Sandra, eu vou permitir então você fazer a sua pergunta, ok? Olá. Olá, Sandra. Pois Olá, não? doutora. Boa tarde. Olá, boa tarde, Sandra. No caso dos 60 dias, que é o prazo máximo de suspensão, esses 60 dias é por todo esse período que ficar em estado de calamidade. Ele não tem nenhuma previsão. Se eu trago de volta o colaborador, quando que eu posso colocar ele de novo suspenso? Olha, essa especificação não está realmente na ANP. Ela só estabelece os prazos, os períodos e o máximo que seria para eu alcançar. Então, 60 dias de suspensão, 90 dias de redução. Nada impede que você traga ele de volta e depois ajuste um novo período, tá? De suspensão, por exemplo. Por quê? Porque dentro dessa situação de calamidade, muita coisa pode mudar. Né? A gente não sabe ainda como que... Não é uma situação linear que eu possa prever o que vai acontecer nesse mês, no próximo. Então, do mesmo modo em que eu posso suspender o contrato agora e daqui a 30 dias entender que ele pode voltar, eu posso, posteriormente, observado esse período máximo de 60 dias para suspensão, praticá-la novamente. Ok, e tanto no caso da suspensão, vou aproveitar que aí eu não pergunto mais, tá bom? Não tem problema. Tanto no caso da suspensão como da redução, eu posso fazer o contrato direto com eles, né, o acordo direto com o colaborador, mas eu devo passar pelo sindicato dos trabalhadores antes para uma análise com 10 dias de antecedência, é isso? Na verdade, é assim. O que a medida provisória fala? Que você tem que informar, primeiro tem que negociar com o trabalhador. E esse prazo para você negociar com o trabalhador tem que ser de pelo menos 2 dias antes de implementar a medida. E por que isso? Porque a medida provisória, ela traz efetivamente uma negociação e não uma imposição da medida de redução ou suspensão. Bom, a partir do momento que há essa tratativa com o trabalhador, a medida provisória 936, o que ela estabelece? Ela estabelece que para os trabalhadores que recebam até R$ 3.135, depois eu vou confirmar esse número, e aqueles que recebam além do dobro do teto da Previdência, que você poderia negociar diretamente e apenas encaminhar este acordo no prazo de 10 dias ao sindicato para dar ciência. Neste mesmo prazo de 10 dias, você encaminharia este acordo também ao Ministério da Economia por meio de um procedimento próprio. Então, essa é a redação da 936. Tá? Porém, houve uma ação direta de inconstitucionalidade, a 63, e aí, quando ela foi recebida lá pelo Supremo, o ministro Lewandowski disse o seguinte: olha, não basta que você informe ao sindicato. O sindicato deve se pronunciar se deseja ingressar na negociação, para assumir a negociação, ou seja, para validar aquele acordo, ou então para transformá-la numa negociação coletiva. E aí, para que tenha plena
eficácia àquilo que foi negociado, ele tem que ele tem que aprovar aquilo que foi feito. Caso o sindicato em 10 dias não se manifeste, então entende-se que o acordo tem plena eficácia. Então, atualmente, a gente tem que tomar cuidado com essa aplicação pura e simples da MP 936. Por quê? Porque a questão de submissão do acordo ao sindicato está pendente de julgamento lá no STF. E aí a gente vai saber se o STF entender que efetivamente precisa dessa mera informação, ok, seguimos pela disposição da MP, que seria realmente assim, informar o sindicato que o acordo foi feito, assim como informar o Ministério da Economia, ou então, se realmente o julgamento no plenário for no sentido de que é preciso que ele participe dessa negociação, aí eu preciso de mais cuidado. Por quê? Porque o sindicato ou ele assume a negociação, ou ele rejeita aquele acordo, né, e assume uma negociação, ou então eu tenho que aguardar se ele não vai se manifestar, para que então eu entenda que o acordo está validado. É complicado de explicar, não sei se eu me fiz clara, Sandra. Eu entendi um pouco, fiquei com mais certeza no caso da redução do salário, mas ainda estou com dúvida para suspender. Hoje a minha prioridade é suspender os menores aprendizes. Eu dei férias, não estou em condições de aprendizagem remota e eu não sei muito o que fazer. Então, eles seriam o nosso único público nesse momento de suspensão. Tá. E aí eu queria saber se eu podia fazer direto com eles ou se eu tinha que mesmo de fazer avisando o sindicato, né, com 10 dias de antecedência, se tem alguma objeção quanto à suspensão deles. Tá. Você avisar o sindicato, isso é uma situação que vai ter que ocorrer de qualquer modo, tá? Se a medida provisória vigorar da forma como ela está, a diferença vai ser avisar, você sempre vai ter que avisar, tanto o sindicato quanto o Ministério da Economia. A diferença é que, se esse julgamento pelo STF, que está previsto, aí são 2 julgamentos, um no dia 15 de abril e o outro no dia 16. Se desses julgamentos do STF entender que é preciso que haja participação do sindicato para essas situações, tá, de suspensão ou de redução, se o entendimento, então, do STF for no sentido de que o sindicato precisa participar e não apenas ser cientificado, aí você não vai poder fazer por acordo individual. Tá certo? Perfeito. Se por um acaso, por outro lado, o STF cai a liminar e prevalece o que está escrito na 936, aí sim a negociação pode ser direta. Agora, veja uma questão. Você tem algum aprendiz que é menor de idade ou não? Tenho. Então, para quem é menor de idade, não recomendo de jeito nenhum que seja feito acordo individual. Especialmente nessas situações da legislação diferenciada e quando envolve um menor, não tenho dúvida que o mais seguro para a empresa é que se parta por uma negociação por meio do sindicato. Perfeito. Perfeito. Obrigada. Nada. Daniela? Oi, pois não? Temos aqui o Marcelo Elias, da Contabilidade Elias e Santos. Ele faz uma pergunta interessante. Para as empresas que já suspenderam seus contratos por conta do fechamento compulsório de suas atividades, porém, tem funcionários que estão com benefício de salário e maternidade em curso, né? Considerando que durante o período de suspensão não se pode suspender essas funcionárias e não haverá recolhimento do INSS para compensar o salário, existe alguma posição para esses casos de o INSS assumir esses salários? Existe alguma posição do judiciário nesse sentido? Você tem conhecimento? Não, na verdade, o que eu tenho acompanhado bastante é o posicionamento de alguns juízes, no sentido de que as medidas provisórias, elas não efetuaram a gestante. Então, por mais que seja uma situação
complicada por conta de uma estabilidade que é uma das mais importantes daquelas previstas no ordenamento, o entendimento é que poderia ser aplicado tanto a situação de redução quanto a situação de suspensão. Eu tenho visto isso em alguns posicionamentos de juízes, inclusive aqui de São Paulo. Então, que como não há na medida provisória a exceção à gestante, pela letra da medida provisória, eu poderia aplicar as duas situações a elas, tá? Agora, e tem uma outra questão, né? Como nós estamos num momento excepcional e tudo mais de pandemia, o entendimento também é no sentido de que eu não posso ampliar o que está escrito na legislação e tornar mais restrita ainda a medida que veio para assegurar o emprego. Então, o fundamento que eu tenho acompanhado é esse. Sem prejuízo desse esclarecimento, que foi inclusive recente, eu participei de algumas lives também, mas participei de encontros nesse final de semana. O entendimento foi esse, de que a gestante não está excluída expressamente, que, portanto, eu poderia aplicar essas situações. Mas tem uma outra questão também que eu acho importante a gente considerar. O artigo 2º da MP 927, ela fala da prevalência do negociado. Então, ainda que haja uma situação dessa com a gestante, se a gente pode adotar um caminho que seja um pouco mais conservador, eu entendo que seria da negociação para se manter, ainda que a gente fuja um pouco ainda que a gente aumente um percentual de redução, mas evite ao máximo a suspensão por conta dos recolhimentos. Perfeito. Tem mais uma pergunta que eu achei interessante aqui, que eu vou abrir para você. O Humberto, da CTRA, lá de Araçatuba, pergunta: se eu suspender o contrato de um funcionário que está em período de experiência, né? Bom, primeiro, se eu poderia, né? Sim. Como fica o período restante do contrato de experiência que já ficou interrompido, né? Uma vez que ele adquiriu estabilidade em um período proporcional ao da suspensão. Como ficaria essa situação de suspensão? Tá. Bem, existe um entendimento de que essa situação de suspensão não poderia ser aplicada no caso dos contratos a termo, como é o caso né, uma das possibilidades é o contrato de experiência. Há, porém, outros entendimentos no sentido de que eu aplico essa suspensão, eu suspendo efetivamente essa contagem e, findo esse período, o prazo voltaria a correr, tá? Então, existem esses dois posicionamentos. Não consegui ainda um entendimento que fosse seguro sobre essa questão, porque ora entende-se que não pode nos contratos a termo, ora entende-se que não há restrição, e de fato não há essa restrição. Então, o mais seguro para a empresa, o mais conservador, seria não aplicar, evitar para que a gente não tivesse aí o decurso do prazo e o risco de se transformar num contrato por prazo indeterminado. Especialmente por quê? Porque, como eu disse lá no começo, a intenção das medidas é a manutenção do trabalho, do posto de trabalho. Complicado, né? Porque muito. Se a pessoa Muito complicado. por uma das opções, ela acaba, sem querer, se vendo na obrigação de entrar para o contrato por tempo indeterminado, quando de repente ela nem estava com a intenção. Exatamente, exatamente. E aí vem aquela outra questão. Se o intuito realmente da medida provisória é a garantia do posto de trabalho e se adota todas essas questões, isso tudo gera estabilidade, como que eu posso depois justificar que não houve, que esse contrato não se transformou num contrato por prazo indeterminado? Então, a gente também tem que entender que depois desse período a gente terá a jurisprudência da pandemia. E aí a gente não sabe como os juízes vão se posicionar em relação a esses assuntos. O que eu tenho certeza é que todas as medidas, todos os entendimentos serão no sentido de se manter o trabalhador, né? De um esforço maior para se manter o posto de trabalho.
E é por isso que eu acho complicado, dentro de um contrato por experiência, a gente aplicar essas situações de suspensão ou especialmente de suspensão. Entendi. Isso é realmente uma pergunta bem difícil, né? Porque, Sim. né, as empresas vão acabar ficando com esse problema se ela não tomar uma decisão do que fazer, ou se não vier uma orientação, né, nesse sentido, né? Sim, com certeza, com certeza. E isso é o que a gente vai, na verdade, a gente vai saber muito mais depois que isso tudo passar. Então, tudo isso que está acontecendo agora, a gente vai ter que assumir o risco para depois saber como que vai ser o pronunciamento, a posição do judiciário. E é por isso que, nesse caso específico do contrato a termo, a minha orientação é que se observe estritamente o prazo sem a suspensão. Até porque tem dois, né? Pode ter 2 períodos, né? Dependendo do contrato que ele fizer, né? Só que Exato, 90 dias exatamente. ele tem 45 dias para decidir o que vai fazer, né? Exato. Então, por conta disso, eu acho complicado essa aplicação. Tá certo. Doutor, se você preferir, então, abrir os questionários que você mesmo elaborou, eu acredito que Sim, vai responder alguma das perguntas. Uma pessoa disse que ela não entendeu se poderia ou não fracionar, então, a suspensão ou redução. Ficou claro de que é interessante que, né, seja fracionado, inclusive, né, para sim, evitar. É possível fracionar, né, e até você recomenda uma questão de estratégia aí da empresa para não exato, qualidade. É isso? exato, exatamente. Inclusive para evitar essa questão de períodos muito longos, sem que já que a gente tem uma incerteza absoluta no futuro, né, de como isso vai ficar, quanto tempo que vai durar. Então, até por conta disso, a minha recomendação é para que os prazos sejam adotados com parcimônia nesse momento. Eu sei que dentro das perguntas que você elaborou, Uhum. vai entrar na situação do sindicato, o sindicato profissional, né? Então, tem uma Sim, pergunta aqui que eu achei curiosa. Roger está perguntando, em Company. Se a empresa conversou com todos os funcionários, né, é, e todos entenderam e aceitaram uma redução, por exemplo, de 25%, tá? Vamos tá, considerar essa hipótese, né? Todos eles, ela já sentou com todos, ou conseguiu falar com todos, e todos já concordaram com a redução de 25%. Vamos considerar até que sim, já assinaram os acordos, ainda que de forma eletrônica, tá? tá, O questionamento aqui que me chama a atenção é: essa semana o sindicato pediu para desconsiderar este acordo, né, e fazer o acordo de redução diretamente com o sindicato. Como devo proceder nesse caso? Refaço o acordo com o sindicato ou mantenho o acordo com os funcionários e só informo o sindicato sobre esse acordo? tá. Bom, então vamos lá. Para os acordos individuais que foram feitos antes da liminar concedida pelo STF, eu entendo que eles vigoraram como acordos individuais. Aí veio a liminar, então a partir da liminar eu teria que submeter o acordo ao sindicato, e aí eu tenho que aguardar realmente a decisão do STF para saber se eu posso prosseguir na minha negociação individual ou se de fato eu tenho que submeter ao sindicato. Então, o que acontece? Muitos entendimentos são no sentido de que essa liminar, até teve um julgamento hoje, um pouco antes da live, mais ou menos na hora do almoço, no sentido de que me parece que vai ser realmente prestigiado a informação ao sindicato, sem que haja a necessidade de submissão. E também, nesse julgamento de embargos, foi dito o seguinte, que ainda que haja um acordo individual feito com o empregado, caso sobrevenha um acordo coletivo ou com situações mais benéficas, deve-se garantir ao trabalhador a oportunidade de aderir a esse acordo coletivo. E por quê? Porque aí seria uma condição mais benéfica para ele. Então, da forma como a situação está hoje, eu entendo que o acordo individual teve validade até que houve a decisão do STF, e se realmente vingar esse julgamento aí no dia 16
sobre a necessidade de participação, me parece que o entendimento sobre um acordo coletivo posterior é que o empregado tem que ter a oportunidade de aderir à negociação coletiva, caso ela seja mais benéfica a ele. O problema é o prazo, não é? Porque muitas vezes eu Isso. percebo que o próprio sindicato ele tem uma certa morosidade entre o tempo de perguntar ou submeter a uma apreciação e a resposta do sindicato. Vamos considerar que essa resposta do sindicato supere os 10 dias. Né? Tá, bom. Nesse momento eu posso considerar, né, enquanto ainda está em vigor a liminar do Lewandowski, eu entendo que estaria em vigor o que ele disse. 10 dias, se não houver resposta, está considerado como válido. Mas Sim. imagina que dia 16, que é o dia do julgamento dessa liminar, ela caia por terra. O que você entende? Bom, se a liminar efetivamente cair, tá? Ou seja, a gente vai ter a prevalência, ainda que momentânea, do acordo individual em relação sobre a negociação coletiva. Então, cai a liminar, eu vou pelo que está escrito na MP 936, ou seja, faço um acordo individual, fiz o acordo individual, tenho 10 dias da data da assinatura para dar ciência ao sindicato e ao Ministério da Economia. Dar ciência. Isso é uma situação. Então, se a liminar cair, vigora a MP, ou seja, a MP é constitucional, basta a mera ciência ao sindicato. Certo. Por outro lado, bom, vamos, só para não confundir, então, nesse caso de liminar cai, prevalece a 936, tá? Agora veja, vamos supor que a liminar, então, não caia. E que aí eu tenha que trazer o sindicato profissional para essa negociação. Esse é um ponto que eu tenho ouvido uma série de reclamações por parte dos meus clientes. Seja por conta da burocracia na negociação, seja pela falta de atendimento. E aí, o que a gente tem que entender? Em primeiro lugar, é que eu tenho que formalizar tudo o que eu fizer em relação ao sindicato profissional. Como que é formalizar? É tudo por e-mail ou por telegrama. Tudo que eu possa ter um registro da minha boa-fé, do meu interesse em negociar, no sentido de manter posto de trabalho. Então, é muito importante que eu formalize esse passo a passo. Então, por exemplo, o sindicato tem um e-mail. O telefone, normalmente, se atender o telefone, é muito mais difícil de você fazer essa gravação, às vezes demora muito. Então, o melhor, a meu ver, é pelo e-mail, pelo menos o e-mail, encaminha o e-mail, dando notícia e solicitando que o sindicato inicie a negociação. Se discordar do meu acordo, que então ele assuma a negociação. Ou que se posicione ali, tem uma discussão se são 10 dias, se são 8 dias, se vai cair pela metade, mas enfim. Resumindo, que o sindicato se posicione. Envio esse e-mail e tenho que reiterar esse pedido, tenho que registrar todas as vezes que eu tentar fazer um contato com o sindicato profissional e esse contato não for atendido. E por quê? Porque esse histórico da tentativa de negociação, do eventual não atendimento, ele vai formar a minha defesa numa futura reclamação trabalhista. Então, é indispensável. Outra questão. Tenho conversado bastante até com o Robson e já estive aqui na outra live, já presenciei, inclusive, a postura do Sr. Luigi com relação à atuação do CEPROSP. O sindicato patronal, ele pode também dar esse suporte na negociação. Ele está aqui, eu percebo muito do CEPROSP essa intenção de efetivamente acolher, participar dessa negociação. Então, por exemplo, meu empregado quer o acordo. O empregado quer o acordo, ele concordou com a redução, e aí vamos supor que o STF entenda que eu tenho que submeter esse acordo ao sindicato. Pois bem, o sindicato de empregados, muito embora o empregado tenha interesse nessa negociação, não atende,
não retorna, se mostra intransigente, ou faz uma cobrança de uma taxa absurda, por exemplo, para vir negociar. O que eu entendo que caiba? Caiba, então, que uma comissão de trabalhadores que tenham interesse nessa medida se posicionem perante, inclusive, o sindicato das empresas. E para que, eventualmente, isso se transforme num documento que possa configurar a intenção das partes de negociar e manter um posto de trabalho e a negativa ou dificuldade apresentada pelo sindicato, que pode eventualmente ser considerada, inclusive, conduta antissindical. Então, é importante que haja esse posicionamento do sindicato perante o sindicato da sua categoria. Então, por exemplo, trabalhador perante o sindicato da categoria, ele pode requerer a participação do sindicato. Por quê? Porque ele está lidando ali com a fonte de sustento dele. Então, é bom, é interessante, é importante que ele busque o sindicato e que também converse com o sindicato da empresa, porque diante de uma negativa, sindicato da empresa e comissão de trabalhadores podem firmar um entendimento e demonstrar que aquele acordo feito atende ao interesse do trabalhador, ainda que haja eventual negativa por parte do sindicato profissional. Veio até veio de encontro com uma dúvida do Ângelo, né, em que ele fala que numa situação como essa deveria até se envolver realmente os sindicatos patronais, a fim de até de firmarem um acordo coletivo nesse sentido e reunindo dentro desse documento quais são as dificuldades que as empresas também têm apresentado, né? Porque são diversas, Exato. mas é possível às vezes coletar essas informações e você estudar todas essas dificuldades e trazer para um único documento. A dificuldade, geralmente, são as empresas mesmo relatarem as suas dificuldades, né? Mas, e já respondendo, então, a pergunta do Ângelo aqui, né, sim, seria interessante que se envolvesse cada vez mais os sindicatos patronais nessa situação, né, para que a gente pudesse ajudar de outra forma. Sim, e tem aí eu volto até porque está escrito na MP 927, né? Que é aquela intenção, de fato, de se garantir, de se prestigiar o negociado, né? Veja, o sindicato profissional, ele não atende a interesse próprio, ele atende ao interesse da categoria que ele representa. Na liminar que foi apreciada pelo ministro Marco Aurélio, que foi aquela ação direta de inconstitucionalidade em face da MP 927, né, que é até anterior a essa decisão do ministro Lewandowski, o ministro Marco Aurélio, que tem um histórico, uma carreira trabalhista, o que ele diz? Veja, eu não posso retirar do trabalhador que ele defenda a fonte de sustento. E eu não posso, numa situação de pandemia, dificultar, trazer mais óbices, burocratizar essa situação. Por isso que se admite o acordo individual. Mas numa situação, por exemplo, que a gente tem em tecnologia, tem aí um intervalo de remuneração, que é onde estão muitos profissionais, que a negociação com o sindicato é obrigatória, que é de quem ganha acima de 3.125 e abaixo do dobro do teto da Previdência. Aí, nesse intervalo remuneratório, a negociação com o sindicato, ela vai ser, sindicato profissional, é obrigatória. Então, nessas situações, é indispensável que a empresa tenha o cuidado de formalizar o contato e que, se não conseguir, se efetivamente não houver retorno, houver uma certa má-fé por parte do sindicato profissional, que ela busque o sindicato patronal para a adoção dessas medidas e que, eventualmente, negocie por meio de uma comissão de empregados. O pessoal está colocando aqui diversas dificuldades que vem enfrentando com o sindicato da categoria, né, dos empregados. E isso já pelo menos me parece de que aí uma intenção realmente é tem outras intenções, não é só de celebrar o acordo para resolver um problema de preservação de emprego. A impressão que me passam é de que o sindicato está aproveitando o momento para se rever cláusulas que não competem nesse momento serem tratadas, e por conta disso a gente acaba tendo um atraso
na solução do que é principal, que é a preservação de empregos. Como é que você vê essa situação, doutora Daniela, onde muitas empresas têm relatado, inclusive para nós, do CEPROSP, essa dificuldade em tratar com rapidez com o sindicato, ainda que ele se manifeste, né? Quando ele se manifesta, percebem que eles mostram interesse, porém, apresentam lá algumas cláusulas que não têm nada a ver com o principal, seriam cláusulas ou de assistencial, ou de pagamentos, ou coisa do gênero. Como você vê essa situação? Olha, é uma situação comum. Eu vi que teve uma pergunta, uma pessoa dizendo que não consegue negociar PLR porque o sindicato se recusa. Eu já tive situações assim diversas vezes. Não só aqui em São Paulo, mas em outras localidades também, ou porque o sindicato se nega efetivamente, ou porque não quer negociar para quem não é efetivamente, para quem não recolhe em benefício do sindicato, ou porque quer colocar uma taxa absurda que às vezes é 4%, 5%, já vi, do valor da folha anual para se fazer uma negociação. Então, assim, o que eu vejo nesse momento é que esse tipo de situação de excesso, de abuso, ela tem que ir para o judiciário. Mas antes do judiciário, antes da gente chegar ao extremo de uma discussão, tem que buscar ou uma negociação com uma comissão de empregados, com base no artigo 2º da lei da MP 927, que fala sobre a prevalência da negociação entre as partes. Então, eu entendo que deve-se buscar uma negociação, por exemplo, com uma comissão de empregados, e que essa situação deva ser reportada para o sindicato patronal. Porque firmando um documento que eventualmente registre as dificuldades da empresa ou o que passou, eu consiga levar isso como prova para uma reclamação trabalhista. Outra questão, alguns tribunais têm implementado setores de mediação para tentar obter um acordo. Também acho que seja uma forma de evitar esse tipo de prática antissindical. E acho que nesse momento de pandemia, onde todo mundo perde, empregado perde, empregador perde, esse tipo de prática vai ser olhada com muito mais atenção, inclusive pelo judiciário. Que eu não posso justo agora dificultar. Veja, uma PLR, é claro que o trabalhador quer. Claro que o trabalhador quer. Ainda mais no momento, né? Um momento como esse, ou os momentos antecederam, e depois ainda da pandemia, Robson, imagina como o trabalhador não vai querer implementar um programa desse. Então, eu entendo que esse tipo de postura, agora é o momento dele ser denunciado. Seja reportando ao sindicato patronal, na elaboração de documentos e tudo mais, seja ao judiciário. Mas é importante que a empresa, para fazer isso, ela se documente. Então, tem que formalizar, tem que demonstrar a insistência, porque provavelmente o sindicato não vai responder na primeira vez, me recuso a negociar. Não vai dizer isso. Me recuso a negociar, aqui não negocio só se você pagar. Ou então só negocio se for para quem contribuiu. Ele não vai fazer isso. E é por isso que você tem que elastecer, aumentar esses contatos, até que você consiga formalizar a sua boa-fé e a má-fé do lado dele. Perfeito, acho que esse é um bom caminho mesmo. Eu vou voltar só um pouquinho na questão da suspensão, porque temos aqui o Marcelo, ele até disse que você já respondeu, mas ele ficou ainda com uma dúvida. Eu vou permitir a fala dele. Marcelo, vou colocar você aqui para falar conosco. Estou ativando o seu microfone. Marcelo? Oi, boa noite. Está me ouvindo? Estamos. Estou ouvindo bem. Oi, Marcelo. Tudo bem, doutora? Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Robson, um prazer mais uma vez. Obrigado, viu, por essa live tão importante no momento como a gente está passando. Eu já tive o prazer de assistir uma palestra com a doutora Daniela, sou um fãzinho incondicional dela. Que legal. Obrigada, viu, Marcelo? Obrigado. Obrigada. O Robson também, porque eu sou de Santos e faço questão de ir até participar das lives, das palestras, perdão. Palestras, é verdade. Agora vamos fazer boa parte em live, via live. A gente estava comentando isso. Pois então, mas nem a live eu perdi, para você ver como é que nós estamos seguindo. Olha, que bom. Muito bom. Amigos, o negócio é o seguinte, principalmente a doutora Daniela,
Essa questão dos sindicatos, ela me parece um problema seríssimo, né? Porque com todos, fique bem claro isso, né? Porque a grande maioria está se utilizando de bom senso, alguns apenas admitindo apenas a comunicação, né? Apenas o envio, não o aval, como decidiu Lewandowski, e como a senhora bem lembrou, o Marco Aurélio Mello já tinha decidido em 4 ações diretas de inconstitucionalidades que, excepcionalmente, para estes casos, prevaleceria o legislado sobre o negociado, nesta situação única e exclusiva, sem tirar o poder do sindicato nas outras menções que a própria MP faz. O que me ficou ainda em dúvida, doutora, muito embora tenha tentado prestar atenção, mas eu estou de home office também, de vez em quando fica complicado, né? Passa um filho por um lado, é uma televisão que a gente pede para desligar. Sim. As empregadas que estão no salário maternidade, o que acontece? Eu tenho empresas que são de shopping, né? Comércios de shopping. E o fechamento é compulsório, não há como eles reduzirem jornada ou fazer qualquer coisa que não seja ou demitir ou suspender o contrato. E até por os médicos existe a previsão de que esses estabelecimentos sejam os últimos a retornarem, né, num eventual escalonamento das atividades, né? Sim. Coisas desse tipo. Então, não existe para eles nem a possibilidade, que a grande maioria ou é de comércio ou é de bar, lanche e restaurante, fazer delivery. O shopping está fechado, o estabelecimento está localizado dentro do shopping. No caso das empregadas que já estão com salário maternidade, eu não entendi o final que a senhora comentou. Existe a possibilidade de eventual suspensão do contrato, excepcionalmente nesses casos, ou só para casos de redução? Tá. Na verdade, é assim, nem a MP 927 nem a 936 trouxeram vedação ou restrição para aplicação quanto às gestantes. Tá? Perfeito. Então, em tese, tanto a suspensão quanto a redução se aplica para ambas. Agora, o que eu tenho observado como tem aquela previsão do artigo 2º da MP 927 que privilegia a negociação individual, em muitas situações há uma negociação entre empregado e empregador. Por quê? Porque a redução vai ser melhor do que a suspensão. E, às vezes, a própria gestante aceita uma redução de salário de um valor superior, mas para manter o vínculo de emprego, né? Manter os recolhimentos. São os empresários tentando fazer isso, justamente, né? Exatamente. Então, o que eu tenho visto é nesse sentido. Eu participei aí de um outro webinar no final de semana e o magistrado, até aqui de São Paulo, ele se posicionou e falou, olha, lamentavelmente, contra a minha vontade, eu devo dizer que as MPs não trazem restrição. E não trazem mesmo. Inclusive para essa que é uma das estabilidades mais importantes, né? Da gestante e tudo mais. Né? Então, o valor que se tutela ali é muito maior do que em outras estabilidades, não tenho dúvida. Então, mas em tese, poderia aplicar tanto o regime de suspensão quanto de redução. O que eu recomendei para os meus clientes? Que nessas situações hajam com ponderação. E que se for para chegar a esse ponto de tomar essa medida extrema, que a suspensão seja o último caso. Que tudo que vier antes seja adotado no sentido de se manter os recolhimentos. É claro que poderia haver um recolhimento nesse período de suspensão como contribuinte facultativo. Sim. Né? Mas eu entendo que se conseguir evitar, Marcelo, essa questão da suspensão, eu acho que muitos empresários têm partido nesse sentido com as gestantes. Sim, é que nesse caso específico, e aí eu volto a falar dos shoppings, com o fechamento compulsório, sim. E considerando que ela já está sobre a égide do salário maternidade, ela está recebendo esse salário, o problema seria que a empresa paga para se beneficiar da dedução no INSS. Sim. As atividades fechadas, sem receita para poder fazer pagamentos,
Próprio INSS, porque ela suspendeu o restante do quadro, ela não teria como se beneficiar de nada, ela estaria pagando diretamente o salário, o benefício para a empregada, para se beneficiar lá na frente. Só que o que nós estamos tratando é o agora. Ela não tem condição de bancar, até porque para algumas, por sorte, são 2, 3 funcionárias nessa situação. Eu tenho o entendimento também, doutora, que eu até conversei com você já a respeito, eu trabalho em contabilidade e advocacia. Para estes casos, sem esquecer que existe a Constituição, os direitos, principalmente os direitos dessas gestantes, e até mesmo com relação aos sindicatos, eu tenho pedido para que as empresas enfrentem os seus problemas direto, né? E que isso tudo vai ser discutido numa época própria e que até o judiciário deve sobrepesar que, olha, não fez porque quis. Exato. Outra alternativa, né? Ou por uma suspensão de um benefício de salário maternidade para pagar, para receber do governo esse valor, tudo isso vai ser discutido lá na frente, mas que melhor que fosse feito dessa maneira do que efetivamente deixar de pagar qualquer remuneração para a funcionária, seja por meio direto ou indireto. Sim, com certeza. Com certeza. Na verdade, é um caso específico, mas que ele requer muito mais cuidado na tomada de decisão. Porque é claro que numa situação extrema, por exemplo, de shopping, Marcelo, vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Se tiver que suspender porque não tem o que fazer, então é melhor suspender ainda do que rescindir. Sim, a questão é que os empresários, na grande maioria, não querem rescindir. Mas, por exemplo, neste caso, voltando à tela, não dá para dar férias porque ela já está sobre o salário maternidade, né, em tese. Não poderia suspender um contrato que já está sobre uma condição de, em tese, suspensão. Só que, há muito tempo atrás, o INSS pagava o salário para os empregados nessas condições. Depois mudou para as empresas, ter recolhimento e se beneficiarem do recolhimento do INSS. Só que nessa situação específica não há mais essa situação. Não tem condição de fazer recolhimento de INSS, porque todos os demais funcionários estão suspensos, e ela ficar inviabilizada de receber se não for pelo governo, porque a empresa não vai ter condições de pagar, né? De shoppings, e eu acredito que isso seja a nível nacional, normalmente o começo de ano já é uma tristeza de recebimento. Salvaguardado algumas datas no começo do ano que ainda tem algum certo movimento, mas a grande maioria deles, pelo menos aqui da Baixada, dia 15 de março, eles foram obrigados a fechar as portas. Então, nós estamos já há quase um mês sem... Né? Eles estão tendo que negociar o custo de ocupação para o shopping, para ver se vão conseguir se manter ou não, tendo que verificar essa situação dos funcionários, negociando com fornecedores. Só que nessa situação das empregadas que são beneficiadas pelo salário de maternidade, agraciadas seria melhor uma expressão, eles estão de mão atadas, porque eles não iam conseguir pagar o salário dos demais. Mas dessa daí deveria conseguir. O primeiro mês até vai. O segundo mês depois, não vai mais. Né? Nós já estamos há 30 dias. Pelas perspectivas das autoridades públicas, pelo menos no estado de São Paulo, até dia 22 de abril. E o que eu vi ontem pode ficar até junho. Quer dizer, é impossível manter esse tipo de situação. Então, eu entendo que a empresa poderia arriscar, como última opção, como a senhora mesmo lembrou, esse tipo de procedimento e deixar essa discussão lá para o futuro. Um funcionamento judicial e aí, na frente do juiz, apresentar a situação, né? Porque não tem receita mesmo declarada, e não vai ter nem benefício de prorrogação de imposto, porque não vai ter receita. Então, sem receita, como é que ela consegue manter tudo? É impossível. E não há benefício nenhum do empresário nessa questão. Se ele está pedindo isso para mim, eu entendo que... Eu entendo não, até observo que a grande maioria são os meus clientes. Eles não têm outra alternativa. Ou eles fazem a suspensão mesmo, que contrariamente ao que, em tese, né,
se garante na Constituição, como a senhora bem mesmo lembrou, a medida provisória não faz menção nenhuma e pelo princípio do direito, aquilo que não é proibido seria permitido, né? Sim, exatamente. Exato. Eu acho que esse seria um caminho, né, para tentar salvar as empresas nessas condições, né? E os próprios empregados. E assim, como medida maior, a manutenção do posto de trabalho, que é o objetivo das medidas provisórias. Sim. Com essa medida da suspensão, ela, em tese, consegue segurar 60 dias. Sim. E se não melhorar a situação dentro de 60 dias, o governo vai ter que fazer mais algum esforço, porque não tem como, né? A privada não tem os mesmos recursos que o poder público. Exatamente. Doutora, muito obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos. Robson, eu que agradeço, Marcelo. Abrir a palavra, tá? Eu que agradeço a participação, Marcelo. Vou continuar. Obrigada, Marcelo. Bom, obrigado, gente. Até já. Vamos lá. Tem uma pergunta da Sandra. Ela está mencionando uma circular que nós divulgamos, que é uma intenção, uma carta de intenção que o CEPROSP celebrou junto ao SINDI-PD e que está, inclusive, disponível lá em nossa página no CEPROSP, onde ali, até nós falamos sobre isso, né, doutora? A gente, então, relacionou todos os tópicos de intenção junto ao SINDI-PD e ele prontamente concordou. A pergunta é se aqueles tópicos de intenção não seria levado a uma convenção coletiva. Nesse momento, não. A resposta, não nesse momento, a menos que o próprio Luiz, junto ao Neto, né, ao SINDI-PD, ou vice-versa, claro, manifestasse essa vontade. Nesse caso, se o Luiz quiser fazer algum comentário, Luiz, diante dessa pergunta da Sandra, eu vou abrir para a fala do Luiz. Pode ser, Luiz? Luiz? Boa tarde a todos. Boa tarde. Prazer em ouvi-la mais uma vez, como sempre. Boa tarde, Luiz. Muito brilhante. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Com relação a esse protocolo que eles assinou com o SINDI-PD, era baseado na nossa convenção coletiva que está tramitando no judiciário, que infelizmente não foi julgada por falta o judiciário está fechado, então não conseguimos fazer com que ela prosperasse. Porque se tivesse aprovado, a gente já teria uma convenção baseada nesses princípios todos que estão aí. A ideia é fazer com que isso seja efetivamente uma espécie de convenção e tratar esse assunto junto ao SINDI-PD. Felizmente, está havendo algumas discordâncias com relação aos pedidos que as empresas estão fazendo ao SINDI-PD. Está havendo algum ruído nesse relacionamento. E nós vamos tentar azeitar isso nesses próximos dias. Que a ideia não é dificultar nenhum entendimento e nenhum acordo entre as partes. É facilitar o máximo possível e tirar todas as pendências. Como eu falei, se o SINDI-PD se recusar, eu insisto que podemos fazer, através de uma comissão dos empregados e o CEPROSP e a empresa, podemos assinar um acordo que dá, ao meu modo de ver, um respaldo jurídico muito importante para uma questão jurídica e questionamento jurídico futuro, do que simplesmente assinar um acordo diretamente com os funcionários sem a participação do Sindicato dos Empregados, dos profissionais. Eu acho que o acordado tem que valer sobre o legislado, eu acho que esse é um ponto básico, e que nessa situação a gente cada vez vai estar verificando que é necessário isso acontecer em todas as convenções coletivas e em todos os acordos coletivos. E o acordado sobressai o legislado. Eu queria colocar também o seguinte, doutora Daniela, não sei se eu fizer um acordo coletivo, um acordo com os empregados nesse momento de crise, extrapolando um pouco aquilo que hoje as próprias duas medidas provisórias, principalmente a 27,
com relação a um acordo mais prolongado em função disso, ele teria validade jurídica nesse momento? Essa é uma pergunta que eu faço. Porque eu entendo que infelizmente, essa situação ela vai se prolongar nos próximos 60, 90 dias. Economicamente falando, não com relação ao vírus, mas economicamente falando, vai existir sempre um problema de você voltar à atividade e é demorado. Como foi falado, no shopping center, por exemplo, vai demorar um pouco mais do que o normal das outras atividades, né? Então, eu queria dizer, se eu fizer um acordo sem necessidade da participação de suspensão do contrato de trabalho, mas um acordo mais prolongado para garantir, eventualmente, uma situação mais duradoura, eu posso usar essas duas medidas provisórias, pelo menos a primeira, 27, para garantir isso? Não sei se eu me fiz entender, doutora Daniela. Daniela? Espera aí. Daniela? Oi, Você conseguiu ouvir? Agora voltou a ouvir a pergunta do Sr. Luigi. O que acontece? Eu entendo, Sr. Luigi, que como a situação é excepcional, tudo aquilo que for feito por meio de negociação, considerando a MP, inclusive 927, o artigo 2º que traz esse incentivo, todas essas questões, ainda que houver elastecimento de prazos, porque a gente sabe que a questão não se resolve em 60 ou 90 dias, como o senhor colocou, né? Então, eu entendo que ainda que se faça um acordo elastecendo esse prazo de adoção de medidas, ainda assim, se o objetivo for a preservação do posto de trabalho, considerando o artigo 2º da MP 927, que prestigia a negociação, entendo que possa ser feito. Entendo Isso é importante ressaltar, porque tirando a 36, que tem recursos do governo e aí tem um processo de garantia de que a situação da suspensão de trabalho tem que ser feita, porque é o governo que está pagando, etc. Essa é uma questão delicada que eu acho que não tem como você prorrogar durante o período de crise. Mas com relação a 27, eu acho que as empresas podiam já se preparar para um processo, se verificar um processo mais prolongado, já se preparar de uma forma mais extensa e mais duradoura, no sentido de fazer um bom acordo hoje para garantir o emprego atual e o do futuro também. Sim, com certeza. E aí eu vejo que vai ser fundamental o apoio do sindicato nesse momento. Com certeza terá. Sim, e por quê? Porque o acordo ainda que a gente tenha por objetivo elastecer a aplicação de algum tipo de medida, e é claro, como o senhor colocou, que não implique na participação de uma verba governamental ou numa situação assim, veja, assume outra envergadura quando eu trago para o campo coletivo essa negociação. E aí, na verdade, trazendo para o campo coletivo, eu acabo atendendo não apenas a medida 927 no artigo 2º, mas a própria Constituição. Caso a liminar do ministro Marco Aurélio caia e, eventualmente, venha uma declaração de inconstitucionalidade da SMP. Então, eu vejo que até numa interpretação conforme a Constituição Federal, esse acordo envolvendo o sindicato traria uma segurança jurídica muito maior para a empresa. Eu também acho, doutora Daniela. Eu acho que, apesar das medidas provisórias terem sido colocadas, ela pode sofrer questionamento jurídico no futuro. Sim. E aí nós ficamos sempre com ponto de interrogação nas medidas adotadas pelas empresas. Enquanto, se eu fizer um acordo coletivo e garantir as duas partes, tanto o patronal como o desempregado, fazendo parte desse acordo e a empresa, nós damos garantia jurídica que isso não pode ser questionado. Sim, sim.
Inclusive, existem alguns sindicatos, inclusive, que têm feito em convenção coletiva, tem convalidada a MP 936, o que já traz segurança jurídica, ou então por meio de memorandos de entendimento, essa posição de convalidar o que está previsto, ou então de negociar condições diversas, mas que atendam por um período maior o interesse do trabalhador e do empresário, que é justamente esse o ponto, né? E qual que é o pano de fundo de tudo isso? Sempre a manutenção do posto de trabalho. Então, eu entendo que qualquer acordo, qualquer tentativa genuína de se manter o posto de trabalho será reconhecida pelo judiciário. O Luiz desativou. Luiz, seu som estava desativado, tá? Desculpe, estava fora. Desculpe. Tá ok. Você ouviu a resposta dela, então? Vi. Tá. Posso abrir para outra pessoa? Fica à vontade, Luiz. Não, eu queria agradecer realmente a doutora Daniela pela brilhante palestra que está acontecendo e pela paciência em responder todas as perguntas que acho que são muito pertinentes nesse momento e a participação intensa dos nossos associados e que estão nesse live é muito importante para todos nesse momento. Eu que agradeço, Luiz. Muito obrigada. Obrigado a todos também que estão aí fazendo perguntas. Eu tenho mais uma pergunta aqui, inclusive, do Rodrigo. Eu vou voltar você para outra posição, tá, Luiz? Se quiser voltar, só me falar, tá? Eu vou manter você aqui, Luiz, caso você queira fazer alguma interação, pode ser importante, mas vou deixar só com o som desativado, tá? Tá, ok. Bom, o Rodrigo faz uma pergunta que eu achei bastante interessante, que ele diz o seguinte: no caso de um acordo coletivo que necessita de uma Assembleia Geral com os funcionários, por exemplo, para aprovação, suponhamos que ele está considerando a hipótese dele fazer uma Assembleia Geral via live, reunir todos os colaboradores numa live, né? Suponhamos que ele considera essa hipótese de colocar todos numa live e falar sobre a proposta, e vamos considerar que então todos eles aprovem. Vamos ver aqui. Em caso de positivo, essa Assembleia seja aprovada por todos os funcionários, pode ocorrer por uma live, por exemplo. Ele quer saber, poderia? Estou entendendo que sim, já está falando do sistema eletrônico, a live pode ser, então, reconhecida. Aí ele fala, além disso, essa aprovação pode ocorrer apenas para funcionários que são associados ou pode ser geral? Né? Se eu tenho que direcionar só para o associado ou direciono para associados e não associados? Veja, especialmente nesse momento, entendo que a Assembleia vai deliberar pela categoria, especialmente nesse momento. Então, se eu estou negociando, é claro que muitas vezes na própria convenção existe posição diversa e de que eventualmente o decidido se refere apenas, já vi isso, aqueles que efetivamente autorizam o desconto ou que pagam aquela taxa negocial. Mas, a meu ver, nesse momento é preciso o entendimento de que a negociação envolve a categoria de modo geral. E que todos, então, estariam abrangidos por aquela condição mais benéfica que foi negociada. Entendi. Rodrigo, se tiver alguma dúvida, espero ter respondido. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade, tá? Temos uma dúvida sobre banco de horas. Hoje a empresa, pergunta da Rita, tá? Hoje a empresa já adota o banco de horas que é fechado quadrimestralmente, que inclusive, se é quadrimestral, certamente já deve estar falando do acordo do SINDI-PD. Uma das medidas do governo aborda banco de horas para compensação em até 18 meses. Sim. Isso, tanto se o banco de horas for negativo ou positivo. Pois já pode estar positivo, né? E porém vai ficar estabilizado, a empresa poderá entender este crédito para 18 meses. Deixa eu ver se eu li certo aqui, pois já pode estar positivo, porém vai ficar estabilizado. A empresa poderá estender esse crédito para 18 meses, uma vez que a empresa está com problema de caixa?
Ou seja, ela tá citando o acordo que trata de um fechamento quadrimestral e a MP permite os 18 meses. Eu entendo que, no caso aqui, ela poderia adotar, sim, lógico, os 18 meses, uma vez que ela está com esse problema de caixa, comprovadamente esse problema de caixa. Senão não haveria... Até porque o próprio acordo venceu em 31/12, né? Então, venceu e continua sendo aplicado, até porque não temos a definição ainda do tribunal, né? Certo. O que algumas empresas têm feito para esse período que eu já vi acontecer, já acompanhei alguns casos, mas não foi, na verdade, com essa convenção do SINDI-PD, mas que para esse período da pandemia se estabeleça como se fosse um banco de horas à parte. E aí, para essas horas que forem acumuladas nesse período, que aí sim a compensação seja pela regra da medida provisória 18 meses. Isso numa análise de risco para evitar. Agora, veja, o banco de horas também no quadrimestral, a empresa não vai ter condição de fazer acerto agora nesse momento, né? Então, para evitar o acerto, vejo que a medida correta é realmente conceder o descanso e, se eventualmente não conseguir, a gente volta para aquela outra situação ali da 927, da negociação, da prevalência do negociado e na busca de tentativas para se manter, em último caso, o posto de trabalho, ainda que eu assuma algum tipo de risco nesse momento. Então, nesse caso, você acha que, inclusive, situações do tipo auxílio creche, refeição, poderia estar sendo negociado? É até uma pergunta da Graziella. Tá, então vamos lá. Essa questão dos benefícios... Essa questão do creche, né? Fala do creche e fala da PLR também, que já está ali convencionado. O que você acha? Bem, essa questão dos benefícios é uma das questões que eu mais recebi de dúvidas aqui dos clientes e tudo mais. Bom, pela medida provisória, tá? Durante o período dessas medidas, os benefícios devem ser mantidos. Genérico, disposição genérica, ponto final. Benefícios devem ser mantidos. Bom, vale transporte, todo mundo acho que já ouviu inúmeras vezes que, como não há deslocamento, num caso de suspensão, por exemplo, ou de home office, o vale transporte pode ser retirado. Outros benefícios, VR e VA. Bom, VA, o entendimento unânime é que não deva ser excluído, que deva ser mantido. O vale-refeição, há controvérsias. Existe o entendimento mais conservador, no sentido de que, se a origem desse benefício for a convenção coletiva, não possa ser excluído. Por outro lado, se for a convenção coletiva e, por exemplo, houver uma previsão de vinculação do VR a número de dias trabalhados, numa situação de suspensão, esse benefício também poderia ser excluído. Então, tem decisão para todos os lados. Outras parcelas, e por que a discussão maior é VT e VA? Por conta da integração ao salário nos termos do artigo da CLT. Então, para esses, VA, VR, a interpretação tem que ser muito cautelosa. Se a gente fosse trabalhar aqui com gerenciamento de risco e o trabalho que eu tenho feito de compliance e tudo mais, o que eu diria? Aquilo que já foi negociado com o trabalhador por meio de instrumento coletivo, eu manteria, principalmente o vale alimentação, especialmente nessa situação, porque ele pode sofrer uma redução, uma suspensão, então eu manteria o benefício. Porém, existe entendimento que até o VR, dependendo do que tiver escrito na convenção coletiva, possa ser excluído. Os demais, que nem, por exemplo, vale farmácia, bom, o plano de saúde entendo que deva ser mantido até por conta da questão de saúde pública. Então, aí é uma outra questão. A gente acaba indo para qual que é a intenção na concessão do benefício. Então, esses outros benefícios, o que tiver relacionado à saúde do trabalhador, como plano de saúde, entendo que não possa ser cortado. Acho temerário, não recomendo que faça o corte.
Mas aquelas outras situações, por exemplo, que não tenham natureza salarial, que podem ser eventualmente negociadas porque não fazem parte do salário, entendo que com base no artigo 2º da 927, a negociação possa ocorrer. Tá? Mas desde aquilo que a gente falou no começo, desde que essa negociação, essa perda, de certo modo, de um benefício, traga algum outro tipo de contrapartida para o trabalhador. Outra questão, insalubridade, periculosidade e adicional noturno é o que nós chamamos de salário-condição. Então, a concessão dessas parcelas efetivamente ocorre se implementada aquela condição. Se não tiver havendo trabalho, não há insalubridade nem periculosidade. Logo, entendo que não há. Da mesma forma, não há trabalho, entendo também que o adicional noturno é incabível por ser salário-condição. Mas isso, Robson, divide muito, o entendimento é muito dividido, até entre os magistrados. Aqueles que adotam uma postura mais protecionista entendem que, por exemplo, VA, VR e os benefícios em geral não devam ser subtraídos. Especialmente porque a MP ela é omissa, ela é genérica e coloca os benefícios devem ser mantidos. A meu ver, alguns podem ser negociados. Mas tudo aquilo que se refere à alimentação e saúde do trabalhador, entendo que nesse momento seja muito complicado excluir. Essa pergunta que eu te fiz, ela está muito correlacionada a uma outra do José Lenhari. Ele fez um acordo, né, com os colaboradores, né, agora no comecinho do mês, inclusive, onde ele teve uma redução de jornada de 25%. E nessa redução, o horário deles reduziu de 8 para 6 horas. Uhum. O nosso acordo, nossa convenção coletiva já de muito tempo, ela prevê o pagamento de vale-refeição de um valor X para uma jornada de 8 horas. Logo, se ele reduz a jornada de 8 para 6, você acha que teria algum problema dele ter esse valor reduzido de 8 para 6 proporcionalmente? Porque, assim, ele fala, se ele não fizer isso, reduzindo inclusive o custo de vale-refeição que pesa na folha dele, obviamente como em qualquer outra folha, ele teria que decidir, ou eu faço isso, ou eu dispenso pessoas. Né? Numa situação como essa, em que ele está se tratando desse acordo, não seria o caso de já estabelecer essa situação, para que fique claro, nesse momento? Né? Como é que você vê essa... Aqui é a minha opinião e como eu oriento os meus clientes, tá? Então, pode ser que tenham diversos entendimentos aí contrários, mas eu penso o seguinte, Robson, entre tomar uma medida que possa me trazer algum tipo de risco agora, para manter o trabalho, e partir para uma rescisão, que não vai me trazer nenhum tipo de proteção e nem benefício, porque o objetivo das medidas é manter o empregado, eu assumo o risco. Eu chamo o trabalhador para negociação, formalizo o meu entendimento com o empregado. Se for caso, se eventualmente eu tiver que submeter isso ao sindicato profissional, eu submeto, mas eu negocio. Eu assumo o risco dessa postura para evitar a perda do posto de trabalho. Perfeito. Eu acho que eu entendo, faz sentido. Sim, e eu entendo também que vamos pensar numa reclamação trabalhista lá na frente. A intenção de se manter o posto de trabalho, de se garantir por maior número de tempo, né, por máximo de tempo, o trabalhador ali com o trabalho, isso vai ser considerado pelo judiciário. Tenho certeza, porque é esse o caminho de todas as alterações legislativas até agora. Não tem por que ser diferente. Eu concordo plenamente. Eu concordo. Tudo aquilo que for negociado com vistas em preservar emprego, né, e verdadeiramente a empresa está demonstrando a sua dificuldade de caixa, né, acho que tudo isso tem que ser documentado, guardado, as evidências de tudo isso, essa conversa com o sindicato, eventualmente dificuldades, tudo isso tem que ser guardado. As evidências disso hoje
é o que acho que vai nortear as empresas lá na frente, né, quanto à decisão que tomou hoje. Né? Porque tem hora que você toma uma decisão, não dá para esperar nada, porque você já está olhando o seu caixa, vendo que tem dificuldade, está olhando para os colaboradores que precisa pagar, e você quer priorizar o quê? O pagamento do salário, eventualmente uma parte do benefício, se a coisa melhorar, então a gente revê isso. Eu sei que nesse momento, acho que muitas empresas estão passando por uma realidade muito parecida com essa. Eu vejo que as empresas estão verdadeiramente preocupadas em manter o emprego dessas pessoas e, obviamente, mantendo, olhando para o seu caixa. Né? Claro, a questão... Compreendo que esse raciocínio vai de encontro com a realidade do momento. Então, não está se fazendo nada que seja com o intuito de lucrar mais, pelo contrário, né? Vai de encontro com a preservação do emprego. Tem perguntas aqui nesse sentido, inclusive da Gabriela, né, sobre vale-refeição, que o SINDI-PD estabelece aí 22 dias, né, em caso de férias, mesmo de férias e tudo mais, e ela pergunta, tem um mínimo, né, com a equipe trabalhando, e tem uma equipe trabalhando em casa, né? Qual é o nosso conselho, né? Corta ou não corta nessa situação? Porque muitas empresas perguntaram para mim, inclusive, se teria que pagar o benefício de vale-refeição essas pessoas estando em casa. Né? Eu disse, olha, uma vez que está previsto na convenção, é aconselhável que se pague. Sim. Por outro lado, se a empresa está vendo que não consegue pagar o vale-refeição, é lógico que é melhor preservar o emprego do que mandar embora e negociar essa situação do vale-refeição. Gente, não estou conseguindo pagar o vale-refeição. E, uma vez percebendo essa dificuldade, se antecipa e negocia, inclusive, essa situação, para evitar, né? Vai ser um período de 90 dias. É melhor em 90 dias manter o emprego do que manter vale-refeição e mandar outra parte. Exato. E que nem eu tive alguns casos de empresas que pagam muito além do valor previsto na convenção por conta de uma questão de localização. Então, a empresa está localizada num local ali, que os empregados, para se alimentarem, gastam muito mais do que prevê na convenção. Neste momento, buscaram os empregados para negociar uma redução nesse valor, até porque estariam em home office. Então, reduziram o benefício, assumiram esse risco de redução, todos os trabalhadores concordaram. Por quê? Porque todo mundo quer manter o emprego. É melhor eu abrir mão de um benefício assim, ou ter uma redução no valor, mas com certeza que esse valor será, de certo modo, uma economia para manter o fluxo de caixa da empresa. Né? Então, a meu ver, Robson, todas essas medidas que tenham como finalidade a manutenção do posto de trabalho, o risco vai valer a pena. Mas tem que demonstrar a boa-fé. Então, tem que demonstrar perda de renda da empresa, tem que demonstrar a adoção de vários mecanismos, ou então assim, estou reduzindo o VR, mas, por exemplo, mantive o VA, né? Ou então esse ajuste vai ter que ser, essa boa-fé, essa intenção tem que ser demonstrada para validar o procedimento. Tá perfeito. Daniela, nós já ultrapassamos aqui 10 minutos do nosso tempo. Eu passei aqui rapidamente, eu vi uma série de perguntas que nós já respondemos ao longo da live. Sim. Pessoal, essa live está sendo gravada. Eu vou dar uma revisada nela ao término, né, dessa live, para a gente, então, ver se a gente consegue subir essa gravação para que vocês possam, então, ouvir alguns pontos dela, né, para poder tirar suas dúvidas. Então, para a gente não se estender demais, eu vou, então, iniciar aqui o encerramento, né, e agradecer mais uma vez a doutora Daniela. Ela está sempre colaborando conosco, já está com novas ideias aí de novas lives, né, Daniela? Depois, sim. Eu queria fazer uma posição, por favor. Pois não, claro, Luiz, fica à vontade. Bom, primeiro, doutora Daniela, agradecer mais uma vez a sua participação e, baseado nessas últimas questões que a senhora falou, que nós temos que preservar o emprego, principalmente nesse momento, é melhor você tirar alguns benefícios e manter o emprego do que você manter os benefícios e não manter o emprego. Sim. E nessa visão, o Vale-Refeição, o Vale-Condução, o PLR, os benefícios todos que são criados dentro desse processo, é único exclusivamente
para minimizar os custos dos impostos que sobrecaem sobre a folha de pagamento. Por isso, a nossa proposta, que temos defendido há 20 anos, que é desonerar o trabalho, tirar os encargos sociais sobre a folha de pagamento, principalmente o INSS, o Vale-Refeição, o Salário-Educação, o INCRA e até o Sistema S ser alternativo, não obrigatório, nós, com isso, nós diminuiríamos a pressão do imposto sobre a folha de pagamento e nós pagaríamos mais salários. Então, o salário, em vez de ser um vale-refeição, deveria ser um salário que seria incorporado como refeição. O transporte é a mesma coisa, não precisa criar coisas supérfluas e intermediários dentro desse processo se você desonerar totalmente o trabalho, os encargos sobre a folha de pagamento. Com isso, a gente daria um passo enorme e fazendo com que haveria uma diminuição da carga tributária sobre a folha de pagamento e tirando todos esses impostos que recaem sobre a folha de pagamento hoje, nós teríamos uma diminuição do custo do trabalho, nós poderíamos manter o emprego, principalmente, e pagar salários em vez de pagar imposto. Essa é uma posição que eu venho defendendo há anos e que eu gostaria de socializar um pouco esse processo para que as pessoas que estão nos ouvindo aqui pudessem entender melhor isso. Tudo isso seria substituído por um imposto sobre alimentação financeira. Muitos acham que isso é prejudicial. Não é verdade, porque com uma alíquota de 0,82%, a gente arrecadaria a mesma coisa que está sendo arrecadado hoje sobre a folha de pagamento, uma diminuição, inclusive, do INSS dos empregados. Essa proposta está no nosso site, não só na CEPROSP, na Federação de Serviços, mas na Confederação Nacional de Serviços, e gostaria que os nossos ouvintes aí pudessem analisar melhor isso. E, se quiser apoiar, estaremos agradecidos. Perfeito, Luiz. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço, Luiz, mais uma vez a sua participação aqui conosco. Viu? Obrigado a todos. Obrigada, Luiz. Inclusive, Daniela, até houve uma pergunta aqui sobre aquela ajuda compensatória, né? Que não tem incidência de encargos, né? Exato. Ela poderia ser usada aí, eventualmente, até para corroborar com essa vontade da empresa de estar completando até a questão salarial. Eu acho que ali tem algumas limitações, mas eu não me lembro de todas elas, mas eu acho que seria uma saída também para a empresa nesse caso, né? Sim, com certeza, até porque é uma verba que não tem incidência, então o custo é menor, né? É o que a gente fala que a verba é mais barato, é mais fácil que a empresa consiga conceder esse tipo de auxílio. Tinha algum limite lá? Então, nesses casos de concessão é 30% e a gente está naquelas hipóteses de suspensão para as empresas que tenham faturamento superior a 4,8, né? Então, nessas situações, ela é obrigatória e há um limite de 30%. E abaixo? Abaixo não existe para quem é abaixo de 4,8, não há obrigatoriedade na concessão dessa ajuda de custo. Agora, uma outra questão, Robson, se eu tenho lá o artigo 2º, que eu sempre volto a ele, da 927, que me permite negociar diretamente, por que eu não poderia estabelecer, então, essa ajuda de custo? Mesmo em outra situação? Eu suprimir de um lado e compensar do outro. Sim. Ou então, eventualmente, se eu tirasse algum tipo de benefício que é desses mais caros, bom, mas então eu quero melhorar essa ajuda de custo. Eu não poderia, pelo artigo 2º da 927, já que a ajuda de custo não tem natureza salarial? Então, eu vejo que se realmente, nesses julgamentos dos dias 15 e 16, o STF decidir pela constitucionalidade das medidas, e acho que há uma intenção genuína de se manter a constitucionalidade dessas medidas, o artigo 2º da 927 vai criar possibilidade de negociação com vista à manutenção do posto de trabalho. E eu acho importante que a gente consiga manejar essas previsões justamente porque a finalidade é muito maior.
Então, Eu concordo plenamente e não dá para passar do dia 15 e 16, né, 16. sim, E já sim, estamos aí chegamos em meados do mês de abril, as necessidades já batendo a porta, então sim. há necessidade de uma emergência em cima dessa decisão. Bom, já estamos bastante adiantados aqui com o tempo. Quero agradecer a todos vocês pela participação mais uma vez. Fiquem atentos que teremos novas lives, né, que a gente está selecionando algumas aí que sejam aquelas mais interessantes, diretamente, que estejam podendo ajudar diretamente as empresas nas dúvidas que vocês vêm tendo. E agradeço mesmo a presença, inclusive, doutora Daniela, de novo, muito obrigado por participar aqui com a gente, com o CEPROSP, Imagina, estou à colaborando disposição. pacientemente com todas as dúvidas, fizemos de uma forma diferente, espero que vocês tenham gostado da forma de interação, porque eu acho que aqui você vai direto no que interessa, a gente já Sim, sabe, né, todo mundo praticamente já leu o que está lá na 936, começa só a surgir as questões mais direcionadas às dúvidas de cada empresa. Então, eu espero que tenha sido interessante essa live e fiquem atentos para as próximas, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Doutora Daniela, muito obrigado. E como eu disse, a live foi gravada, a gente vai fazer uma revisão aqui dela inteira, tá bom? tá certo. Eu que agradeço, estou à disposição para as dúvidas. Inclusive, eu tinha trazido uma série de perguntas que são as que são feitas sempre com maiores debates. A gente pode deixar para uma próxima vez, mas agradeço muito pela atenção de Se ela vocês. tiver já com as respostas, eu quiser, pode me mandar que eu disponibilizo para todo mundo. Tá bem, tá jóia. Então, Robson, combinado. Obrigada. Gente, eu que agradeço. Obrigado aí. Boa tarde para todos vocês. Até logo. Até logo. Até logo.